Reação, um mau jeito com as palavras. E o Oriente Médio produz uma boa notícia. Começa um cessar-fogo entre palestinos e israelenses. Depois de 7 dias de trabalho, 218 corpos foram retirados dos escombros em Nova York. 5.422 pessoas estão desaparecidas. E no Brasil, em meio a acusações de corrupção, Jader Barbalho renuncia à presidência do Senado. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. A milícia Talibã, que governa o Afeganistão, está se preparando para a guerra. Os homens que escondem Osama Bin Laden pela primeira vez disseram que, se o terrorista for responsável pelos atentados, não vão mais protegê-lo. Mas o Talibã voltou a fazer exigências dos americanos. E, num país vizinho, o Paquistão, aumentou a revolta popular contra a cooperação com os Estados Unidos. O governo do Paquistão, cada vez mais encostado na parede, conversa com líderes de um lado, ouve o barulho das ruas do outro e uma greve geral contra o apoio aos Estados Unidos vai ser convocada na sexta-feira, que é o domingo dos muçulmanos, quando eles vão às mesquitas. Vê também como Osama Bin Laden se transforma num herói para uma geração de jovens, o homem capaz de fazer o gigante americano cambalear. E é também um governo de um país que é uma potência nuclear. Por isso, a delegação que foi ao Afeganistão voltou para casa nervosa ao confessar que não foi uma negociação com o Talibã. Como disse o porta-voz do ministro do Exterior, o Paquistão só quis deixar claro a urgência de se entregar Bin Laden para que ele seja julgado. No Afeganistão, os líderes do Talibã não parecem ter muita pressa. Eles querem ver provas da culpa de Bin Laden, hóspede há 5 anos. Eles vão reunir as principais autoridades religiosas do país para decidir o que fazer amanhã. Se preparar para uma guerra parece ser o caminho que eles vão escolher. Há movimentação de tropas, mas principalmente da população. Falar em êxodo para as fronteiras é um exagero, até porque elas estão fechadas, nas duas direções. Todos os produtos que chegam ao Afeganistão tinham que passar pelo Paquistão. Essa fonte secou. Mas os afegãos vivem problemas muito piores. Nós conversamos com Chris Buckley. Ele trabalha para a Ajuda Cristã, uma organização britânica que ajuda os pobres em 60 países. Ele estava no Afeganistão até sexta-feira e trabalhou lá nos últimos 3 anos. E até nos mostrou um vídeo da realidade da maioria da população. E ele conta: já são 3 anos de seca, as pessoas estão desesperadas. Quando os nossos caminhões chegam, eles vêm correndo pegar comida. Como eles vão entender que antes eles recebiam sacos de trigo com a bandeira americana na embalagem e agora os Estados Unidos vão atacá-los? São 5 milhões que vivem em condições miseráveis e que dependem dessa ajuda que agora não vem mais. A maioria nem sabe o que é Talibã, Osama Bin Laden, Nova York, mas conhecem já há 20 anos a palavra guerra. Nas terras do Afeganistão é fácil se encontrar uma coisa: minas. 10% das minas do mundo inteiro estão espalhadas por quase todo o território. São de 8 a 10 milhões. Herança de tantas guerras. Em média, 25 pessoas por dia pisam em minas e ficam mutiladas ou morrem. Esse é um grave problema para quem vive lá, mas também é um grande obstáculo para quem pensa em invadir o país. Nos Estados Unidos, o presidente George Bush prepara a longa ofensiva contra o terrorismo. Hoje ele agradeceu à população americana a participação no que ele considera a primeira fase dessa guerra, o apoio dentro de casa. No jardim interno da Casa Branca, o Jardim das Rosas, o presidente Bush agradeceu a generosidade do povo americano que, desde a terça-feira passada, doou espontaneamente mais de 55 milhões de dólares para as famílias das vítimas e as obras de salvamento. Americans love for America. Agora à tarde, no Pentágono, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, definiu o que vai ser a ação militar americana. É uma guerra de pelo menos 3 frentes. Uma é a frente secreta. Forças especiais americanas são levadas por ar a alvos pré-determinados e executam ataques e ações de sabotagem. A segunda frente da guerra usa os braços mais longos do arsenal americano, a Força Aérea e a Marinha. Nesse caso, os alvos podem estar não só no Afeganistão. O secretário da Defesa se recusa a descartar a possibilidade de atingir instalações em outros países que apoiam o terrorismo.
A terceira face da guerra é a doméstica, responsabilidade do secretário de Justiça, John Ashcroft. A missão é impedir novos atentados dentro dos Estados Unidos. A primeira mudança nos procedimentos legais já foi tomada. O período de custódia para detidos acaba de dobrar, de 24 para 48 horas. E uma frase de Ashcroft hoje indicou que o perigo de novos atentados não é remoto. Ele disse que está sendo examinado um cenário segundo o qual não apenas 4 aviões estavam na mira dos sequestradores na terça-feira passada. Ou seja, é possível que terroristas que não conseguiram agir uma semana atrás ainda estejam no país, prontos para a ação e talvez com alvos definidos. Antes da ação militar começar, o presidente Bush quer formar a coalizão mais ampla possível para que as ações americanas sejam apoiadas em todo o mundo. Nos próximos dias, Washington recebe a visita de vários chefes de Estado, de governo ou ministros de relações exteriores. O primeiro encontro de Bush com o chefe de Estado, depois dos ataques da semana passada, está acontecendo agora aqui na Casa Branca com o presidente francês Jacques Chirac. Na quinta-feira será a vez de o primeiro-ministro britânico Tony Blair visitar Washington. Ele é o principal negociador do apoio dos países europeus aos Estados Unidos. Mas no momento em que esta aliança é discutida, algumas declarações do presidente americano não foram bem recebidas. Bin Laden, vivo ou morto. O presidente Bush fala duro diante do público americano que ainda conta os mortos da semana passada. Mas entre os aliados europeus, a frase soa como bravata de filme de faroeste e cria fissuras no apoio que os americanos tentam costurar no velho mundo. Enquanto o presidente francês visitava Washington, em Paris, o primeiro-ministro Lionel Jospin dizia que a França não vai entrar em conflito armado sem a aprovação prévia do parlamento, que tem maioria socialista. George W. Bush fala também em cruzada contra o terror, expressão que incomoda os países árabes dispostos a apoiar os Estados Unidos. As cruzadas foram sangrentas expedições militares cristãs a Jerusalém, 8 séculos atrás. A referência a elas desperta mágoas históricas entre os muçulmanos e pode criar dificuldades para os governos moderados, como o do Egito, que já tem seus problemas com radicais fundamentalistas dentro de casa. Em meio ao debate, o líder britânico Tony Blair cumpre o papel de principal aliado americano. Hoje, depois de garantir apoio de líderes africanos, Blair ligou para a China. Amanhã, ele vai à Alemanha. Quinta, passa por Paris, a caminho de Washington e Nova York. Na sexta, reúne-se com a União Europeia em Bruxelas. 66% dos britânicos aplaudem o esforço diplomático de Tony Blair e concordariam, inclusive, em um apoio militar britânico a um esforço de guerra americano contra o terror. Afinal de contas, na semana passada, nos ataques terroristas aos Estados Unidos, morreram também cerca de 300 cidadãos britânicos. Mas o desejo de vingança começa a provocar manifestações de puro racismo contra a imensa e pacífica população muçulmana que vive neste país. A mesquita em Manchester teve a porta arrebentada. Somos pessoas pacíficas, fazemos parte da comunidade, diz o muçulmano britânico. Isso não pode acontecer com mesquitas, igrejas, templos ou sinagogas. Tony Blair já disse, culpar os muçulmanos pelo terror nos Estados Unidos é tão ridículo como acusar os cristãos em geral pelos ataques de radicais protestantes ou católicos na Irlanda do Norte. Nesses dias de apreensão mundial, ao menos uma tentativa de estabelecer a paz foi anunciada. Uma trégua no Oriente Médio. O cessar-fogo dos dois lados envolvidos no conflito entre israelenses e palestinos. Primeiro, o líder Yasser Arafat deu ordens para que as forças de segurança palestinas não atirem mais contra os soldados de Israel, nem em legítima defesa no caso de serem atacados. Pouco depois da ordem de Arafat, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon também determinou que o exército suspendesse os ataques contra alvos palestinos. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado Colin Powell disse que as decisões de hoje podem motivar um novo encontro de paz entre palestinos e israelenses. Depois de 11 meses de confrontos de rua diários, 750 pessoas morreram. O primeiro-ministro de Israel quer aguardar 48 horas antes de marcar uma reunião para negociar a paz. Os grupos terroristas Hamas e Jihad anunciaram que não vão respeitar o cessar-fogo.
Em instantes, a maior ação terrorista da história completa uma semana. E só 5% dos desaparecidos foram retirados dos escombros. Já viu alguém andar com a de um dos jornalistas mais experientes e respeitados dos Estados Unidos. Passada uma semana, o esforço é para retomar a vida normal. 8h45 da manhã. Os Estados Unidos em silêncio. Na mesma hora em que há uma semana começava o maior atentado terrorista da história, o presidente americano abria as homenagens às vítimas. 1 minuto de silêncio também nos aeroportos. Na Bolsa. No local do ataque, a interrupção é curta. Não há tempo a perder. Há 5.422 desaparecidos. 218 mortos confirmados, dos quais 152 foram identificados. Entre eles, 37 policiais e 32 bombeiros. Os americanos tentam voltar a uma vida normal, mesmo com o exército nas ruas. Ontem houve o primeiro jogo de beisebol após o atentado. A emoção tomou conta do estádio. Na TV, o apresentador David Letterman, campeão de audiência, entrevistava Dan Rather, à esquerda do quadro, um dos jornalistas mais importantes e sóbrios dos Estados Unidos. Rather, que já cobriu várias guerras, pela primeira vez não se conteve, chorou diante das câmeras. A dura questão enfrentada agora é quando dar por encerrada a busca por vidas nos escombros. Reconhecer que já é tarde demais. Chastity De Leon não quer que os trabalhos parem. Tem esperança que o pai do filho dela esteja vivo sob os escombros. Robert exibe a foto do irmão caçula. Também acredita que Stephen esteja vivo. Um centro de apoio aos parentes dos desaparecidos foi aberto ontem aqui neste pier à beira do rio Hudson. Além de oferecer creche, alimentos, telefone, computadores e apoio psicológico, também é aqui que os parentes trazem amostras de DNA, o material genético que vai ser usado para identificar os mortos. Esta mulher trouxe uma mala com objetos do marido. A família japonesa não sabe o que fazer. O Departamento de Estado americano revelou que imigrantes ou turistas de pelo menos 62 países estão entre as vítimas dos atentados a Nova York e Washington na semana passada. Este indiano saiu hoje do hospital. Ragaswamy ia tomar o elevador quando a segurança do World Trade Center mandou esperar. A lembrança das pessoas pulando das janelas para a morte ainda o deixa abalado. Ele se lembra de ter corrido muito. O trauma apagou momentos da memória. Quando acordou no hospital, tinha sofrido uma cirurgia na cabeça. Podia ser pior, ele diz. Se o ataque fosse 1 hora depois, outros milhares de pessoas já estariam nas torres do World Trade Center. O esforço de quem trabalha nos escombros é acompanhado e recompensado por uma espécie de rede de solidariedade que se espalhou pelos Estados Unidos. Ninguém sabe ao certo como começou. As pessoas foram aparecendo aos poucos e bastou uma semana. Hoje, um corredor de solidariedade perto dos escombros do World Trade Center. Eu quero apenas ajudar. É o que mais se ouve em Manhattan. No meio da rua, vizinhos das torres destruídas oferecem seus telefones celulares para os parentes de desaparecidos. Veterinários improvisaram uma clínica para tratar dos cães farejadores. E no caminho desses heróis não pode faltar nada. E não falta. Um posto de gasolina que agora abastece bombeiros, policiais e voluntários com tudo o que você pode imaginar. Tem muita roupa, luvas, botas de borracha, máscaras, material de higiene pessoal, shampoo, pasta de dente, sabonete, escova. Aqui pilhas para as lanternas. Do lado de cá, muitas frutas, biscoitos, água e cafezinho. Tudo isso, doações feitas por moradores e comerciantes aqui de Manhattan. Gerente de lanchonete
Rogério aproveitou a folga para dar sua contribuição. Estou super triste com o que aconteceu, mas feliz com a forma como eles estão superando isso e vão conseguir superar. Lá nos escombros está um inferno, diz Steve. Nosso dever é oferecer algum alívio. Foi de Steve a ideia de fechar o posto e arrecadar donativos. Assim como foi de Fátima a intenção de ocupar o extenso canteiro da avenida. Muçulmana, nascida no Egito, Fátima viu quando as torres gêmeas desabaram. Estou arrasada como qualquer americano. Nada justifica essa barbárie. Fátima fez da indignação um gesto de amor. E como ela, dezenas de nova-iorquinos apareceram para fazer sua parte. Pediram dispensa do emprego e passam o dia separando e entregando as doações que não param de chegar. Carinho que alivia o drama de quem trabalha no inferno. Essa solidariedade me faz forte, diz este rapaz. Sinto que somos mais unidos do que nunca. O presidente dos Estados Unidos telefonou hoje para o presidente Fernando Henrique Cardoso. George Bush disse que o mundo está se unindo contra o terrorismo. Em várias cidades brasileiras, o dia foi marcado por homenagens às vítimas dos atentados. Estudantes de Fortaleza trocaram uniforme por roupas brancas. Pediram ao presidente dos Estados Unidos, pela internet, que ele não responda aos ataques com ódio. Depois, soltaram bombas pela paz. Os bombeiros de Curitiba fizeram 1 minuto de silêncio. No Rio, a banda da corporação tocou o hino americano. 3.000 pessoas rezaram na Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, e pediram o fim da violência. Em São Paulo, os policiais militares também fizeram uma homenagem às vítimas do terrorismo. Pouco antes das 9 da manhã, o presidente americano George W. Bush telefonou aqui para o Palácio da Alvorada, em Brasília. Agradeceu ao presidente Fernando Henrique Cardoso pelo que chamou de firmeza do Brasil na condenação aos ataques terroristas. A conversa durou 15 minutos. Segundo o presidente Bush, este é um novo tipo de guerra e é preciso definir logo qual o campo de batalha. Os dois presidentes falaram sobre a necessidade de uma cooperação internacional, mas não discutiram qualquer participação militar do Brasil numa reação americana. Na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o presidente Fernando Henrique assinou um livro de condolências. Os Estados Unidos compreendem, como nós também o fazemos, que esta é uma guerra muito especial, porque não é contra um povo, não é contra uma religião, não é sequer, pelo menos até agora, contra um Estado. É contra uma rede. Portanto, trata-se de uma luta de tipo novo, que alcança muita gente espalhada pelo mundo e que se une pelo ódio e pela irracionalidade. O presidente Fernando Henrique elogiou a atitude do presidente americano, que ontem visitou uma mesquita. É uma ofensa às próprias religiões imaginar-se que existe um fundamento religioso para o ato terrorista. Assim como seria um equívoco imenso imaginar que os portadores de quaisquer dessas religiões, ou quaisquer dos povos das quais elas prevaleçam, como os povos árabes, no caso dos muçulmanos, que possam ser responsabilizados coletivamente pelo desatino de alguns. Em São Paulo, a família de um engraxate acompanha com preocupação o trabalho de resgate nos escombros do World Trade Center. A situação irregular de brasileiros tem sido um empecilho a mais para localizar os desaparecidos. Claudino Antunes Braga foi para os Estados Unidos há 4 anos. Entrou ilegalmente pela fronteira mexicana. Morou em São Francisco e há 3 meses estava em Nova York. A gente só teve notícia de um colega dele que veio, de lá e informou que ele estava bem e tal. Estava trabalhando de engraxate, o Trade Center, Éder, o amigo, dividiu o apartamento com Claudino e com outros brasileiros em Nova York. Antes de voltar para lá, deixou o número do celular. Um dia depois do atentado, a família ainda conseguiu notícias pelo telefone. O que o colega disse no dia que você telefonou, no dia seguinte, conseguiu falar com ele? Ele informou que eles moravam junto, mas ele não havia encontrado. Como já tinha passado de terça para quarta, ele não tinha dormido no apartamento dele,
Então foi onde eu fiz a solicitação para ele que ele entrasse em contato conosco assim que o visse, né? O desaparecimento de Claudino se transformou em angústia. A mensagem gravada informa que o celular, único meio de contato, está desligado. Eu estou pedindo a Deus que ele ainda apareça. Há uma esperancinha, né? O caso do engraxate desaparecido chama a atenção para o drama que pode não ser de apenas uma, mas de muitas famílias brasileiras. Vivendo ilegalmente em Nova York, a maioria faz trabalho informal, muda de endereço com frequência e tem pouco contato com a família. Tudo isso dificulta a identificação de brasileiros, ainda que estejam em hospitais. Devido ao fato de estar ilegal, né, pode estar ocultando essa informação que nos deixa apreensivo, né? Afinal de contas, é nosso pedaço que está lá, né? O consulado em Nova York ainda não encontrou 5 brasileiros. Já o Itamaraty tem uma lista de 30 pessoas que moram em Nova York, mas ainda não mandaram notícias para as famílias no Brasil. E já está disponível na internet o formulário preparado pelas autoridades americanas para a identificação das vítimas. Pode ser encontrado na página www.brasilcomzny.org, ou as famílias devem entrar em contato com o Itamaraty. Uma outra informação: o ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, está viajando neste momento para Washington. Na agenda, uma reunião sobre comércio, mas ele deverá tratar também dos ataques aos Estados Unidos. E amanhã será realizada uma reunião da Organização dos Estados Americanos. É uma reunião de embaixadores para discutir formas de combater o terrorismo. Fátima. Em instantes, o dólar volta a bater recorde de valorização sobre o real. Empresas aéreas americanas pedem ajuda ao governo para enfrentar a crise. O Brasil cresceu em julho em 9 das 12 regiões pesquisadas pelo IBGE, 0,8% em média na comparação com junho. De janeiro a julho, os indicadores regionais do IBGE mostram uma expansão de... Se as vendas aumentarem, o país fica mais distante da recessão, mesmo com a possibilidade de uma guerra prolongada. E para evitar a falência de empresas aéreas, o governo americano prepara um pacote bilionário de ajuda ao setor. Nas lojas de Nova York, nada vende tanto quanto a bandeira dos Estados Unidos. Mas será que o patriotismo pode salvar a economia? O consumo garante 2/3 da economia do país. Por isso o governo está pedindo que todo mundo saia comprando. Mas em tempo de incerteza, vésperas de uma guerra prolongada, será que os americanos vão querer se separar dos seus dólares? Hoje as lojas estavam vazias. Além do trauma da semana passada, era feriado, o Ano Novo Judaico. Mas este consumidor comprou uma blusa para a mulher e disse que depois do trabalho ia voltar para levar outras coisas. Comprar, 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 ele disse. A gente tem que ajudar a economia. O movimento na Bolsa de Nova York foi fraco por causa do feriado. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,2% e o Nasdaq em queda de 1,55%. Os setores que dependem do consumo são os mais ameaçados. Os aviões estão voando quase vazios. O medo de novos atentados é bem real. As empresas aéreas cortaram 20% dos voos. Algumas estão à beira da falência. A Continental Airlines cortou o voo diário entre o Rio e Nova York. O setor pediu ao governo 24 bilhões de dólares. O presidente Bush decidiu ajudar as empresas aéreas. Disse que confia na economia americana. O investidor Vincent Farrell diz que o sentimento patriótico vai levar o consumidor a gastar mais. Ele estudou crises anteriores e afirma que a recuperação demora em média 4 meses, mas sempre vem, porque o governo estimula a economia. Os juros ontem caíram ainda mais, agora são apenas 3% ao ano. É a contribuição patriótica de Alan Greenspan, o presidente do Banco Central. Os juros baixos incentivam a venda a prazo de casas e automóveis. Mais que a bandeira, dinheiro barato é o que levanta a economia. Aqui no Brasil, o dólar voltou a subir e bateu o novo recorde do real. A Bolsa de Valores de São Paulo teve um dia sem sobressaltos e fechou praticamente estável. Um relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, divulgado hoje, prevê menos investimentos estrangeiros para o Brasil este ano. Nas mesas de câmbio, o movimento é claro.
Diante da insegurança provocada pelos atentados, o investidor tenta se proteger comprando dólar. O Banco Central interveio com 100 milhões de dólares. Mesmo assim, a cotação terminou o dia em alta de 0,97%. Valendo R$ 2,694, a moeda americana bateu novo recorde. Na Bolsa de São Paulo, o mercado seguiu rigorosamente os passos da Bolsa de Nova York. Subiu de manhã e caiu de tarde. No final, o pregão fechou estável, com pequena alta de 0,08%. Um levantamento feito pelo mercado sobre investimentos estrangeiros na Bolsa de São Paulo em setembro mostra que nos primeiros 10 dias saíram mais dólares do que entraram. Mas com o fechamento da Bolsa de Nova York semana passada por causa dos atentados, os investidores estrangeiros começaram a voltar ao mercado brasileiro. Só nos últimos 7 dias, a Bovespa teve um saldo positivo de 35 milhões de dólares em dinheiro vindo lá de fora. Mas isso não altera muito a situação brasileira. Hoje foi divulgado o relatório das Nações Unidas sobre investimentos estrangeiros no mundo. No geral, o Brasil vem perdendo posição desde 98. Ocupava o 6º lugar, passou para 9º e foi para o 11º lugar. Recebeu 33 bilhões e meio de dólares no ano passado. Mas a desaceleração da economia diminuiu os investimentos em todo o planeta. E este ano o Brasil deve receber bem menos, 18 bilhões de dólares. Num cenário como esse, fica mais difícil você reduzir o juro interno e as nossas taxas de crescimento deverão ficar bastante prejudicadas, tendo em vista que o espaço para o crescimento econômico fica diminuído. E os atentados da semana passada afetaram os negócios de outra grande companhia aérea americana, Zileide Silva. Mais uma empresa aérea anunciou hoje que vai demitir funcionários. A United Airlines disse que poderá cortar pelo menos 20 mil vagas. É a 4ª empresa aérea americana a anunciar demissões depois dos atentados. Daqui a pouco, o CTA desautoriza o diretor que falou sobre o acidente com o Fokker 100. E Jader Barbalho não é mais presidente do Senado. Subordinado ao Centro Técnico Aeroespacial. Seguramente ela vai ter que ser modificada, seja o motor, seja a cabine, não a aeronave, o modelo de aeronave. Hoje, o diretor interino do centro disse que essa não é responsabilidade deles. O CTA, ele não se pronuncia se uma aeronave falhou ou se houve um acidente, culpou alguém ou não. O CTA tem o papel técnico de dizer o que foi a falha material. O Departamento de Aviação Civil já descartou a hipótese de ter acontecido falha humana. O chefe da comissão que investiga o acidente afirmou que considera o Fokker 100 um avião seguro. Esses motores já voaram no Brasil, nesta aeronave, mais de 2 milhões de horas e não temos nenhum reporte deste tipo de ocorrência. Técnicos da Fokker holandesa e da Rolls-Royce, empresa inglesa que fabrica o motor do avião, chegaram hoje a Belo Horizonte. Eles vão trabalhar junto com a comissão de investigação do acidente. O Departamento de Aviação Civil também está investigando as causas do acidente com o Boeing da Varig, que derrapou na pista do aeroporto de Goiânia no domingo quando tentava aterrissar sob forte chuva. No choque com o solo, o trem de pouso e uma das turbinas se quebraram. Um passageiro teve ferimentos leves. O DAC informou que vai analisar a caixa preta do avião para descobrir se houve falha humana ou mecânica. A ajuda às famílias dos mortos e desaparecidos nos ataques de Nova York e Washington não vai ficar restrita às doações em dinheiro. A repórter Zileide Silva tem os detalhes. O governador de Nova York anunciou hoje que o estado vai garantir a educação, inclusive a universidade, de todos os filhos de desaparecidos, mortos nos atentados às Torres Gêmeas. E o governador quer estender esse benefício aos filhos de bombeiros, policiais, médicos e todos das equipes de resgate que morreram durante os trabalhos. Veja a seguir as últimas informações sobre a investigação dos atentados. E o depoimento de brasileiros que já estiveram no fogo cruzado de uma guerra. Estados Unidos com um agente do serviço secreto iraquiano. O encontro teria sido este ano na Europa. Nas Filipinas, investigadores disseram que avisaram ao FBI sobre uma possível onda de ataques usando aviões sequestrados. Os alvos seriam torres comerciais e prédios do governo.
Esse alerta teria sido dado há 6 anos. Hoje, a Polícia Federal Americana ampliou a caçada aos terroristas que atacaram Nova York e Washington. As investigações se deslocaram para a costa oeste americana. Aumentou o número de pessoas procuradas pelo FBI. Agora são 185 e muitas pistas estão sendo investigadas nesse bairro de San Diego, na Califórnia. 3 homens foram detidos nesse condomínio e 3 dos supostos sequestradores do avião que atingiu o Pentágono também moraram em San Diego. Vários vizinhos estão sendo interrogados. Esse senhor era vizinho dos 3. Eles estavam sempre no computador e eu pude ver um simulador de voos. Esse residente de medicina foi detido em Santo Antônio, no Texas. Também está sob custódia do FBI esse homem, que no mês passado pagou $10 mil em dinheiro para fazer um curso de simulação de voo em Minnesota. Ele foi detido em agosto. Agentes do FBI acham que ele pode ter informações sobre os atentados. E uma TV americana deu mais uma versão para o que teria acontecido no avião que caiu na Pensilvânia. A versão foi montada com base nos telefonemas que alguns passageiros deram logo após o anúncio do sequestro. Eram 37 passageiros e 7 tripulantes. Num determinado momento, os sequestradores levaram 26 pessoas para a frente do avião. Os outros foram levados para a parte de trás. O porquê dessa disposição, ninguém sabe. O presidente George Bush comentou: foi um comportamento bárbaro. Eles degolaram mulheres nesse avião. As informações das 2 caixas pretas desse voo poderão dar novos detalhes. As 2 já foram analisadas pelo FBI e pelos fabricantes, mas nenhuma informação sobre o conteúdo delas foi divulgada até agora. E um dos supostos sequestradores do avião que caiu no Pentágono estudou nessa escola de pilotos no subúrbio de Washington. Teve 3 aulas em agosto. Um de nossos instrutores identificou o nome e chamou o FBI. O FBI acredita que esse foi o único terrorista que estudou tão perto do alvo dele. E a família de Ziad Jarrah, que está na lista de suspeitos do FBI de ser um dos sequestradores, divulgou este vídeo amador, uma festa de casamento onde ele aparece em destaque. A família, que mora no Líbano, diz que foi um engano, uma pessoa com o mesmo nome dele. Mas para o FBI, Ziad Jarrah continua suspeito e ele ainda não apareceu. E agora de Nova York, a repórter Zileide Silva tem informações sobre as propostas de mudanças nas leis de imigração americanas. O Congresso americano está estudando medidas que podem mudar a vida dos americanos e dos turistas. Líderes do Congresso querem limitar o número de vistos e ainda adotar um sistema que acompanhe as pessoas que entrarem no país. O Congresso quer que americanos e estrangeiros passem a ter uma carteira de identidade inteligente. Essa carteira teria a impressão digital e ainda o registro de todas as viagens que a pessoa fizesse pelos Estados Unidos. Esses dias de apreensão, de incerteza, de expectativa sobre a reação americana reacenderam em alguns brasileiros a lembrança de o que é estar no meio do fogo cruzado, vendo de perto guerras que fazem milhares de vítimas. Foi uma situação que Jailson nunca imaginou viver. Oficial da Marinha Mercante, ele navegou por águas turbulentas durante a Guerra do Golfo em 1991. Você tinha o tempo todo contato com embarcações de guerra, helicópteros e aviões também que vinham dando voos rasantes. E além de ter avisos navegantes também, né, dizendo que haviam minas, né, desgarradas que poderiam se chocar em algumas embarcações. O clima de guerra afetou a tripulação. Diversos marinheiros lá a gente sentia que começavam a chorar algumas vezes, as pessoas começam a lembrar dos seus familiares, né? E aí querem ligar para casa. Se só passar por uma região em conflito pode ser uma experiência assustadora, imagine viver num país estranho que declara guerra a uma nação vizinha. Pois foi essa situação que centenas de brasileiros enfrentaram no Iraque no início da década de 80. Gleiber era executivo de uma construtora brasileira em Bagdá. Foi testemunha da guerra Irã e Iraque. E quando a Guerra do Golfo começou, teve que sair às pressas do país. Deixamos tudo para trás, inclusive os amigos que lá nós fizemos. Almir trabalhava em Basra quando começou a guerra contra o Irã. O que a maioria das pessoas só vê em filmes, ele presenciou. Pessoas em filas ao lado da estrada, saindo, a gente passando ao lado de refinarias contorcidas e pegando fogo,
recém-bombardeada, imagens de aviões sendo abatidos. E por 2 vezes esteve perto de alvos da artilharia iraniana, numa delas durante palestra de avaliação da guerra. Uma bomba caiu muito próxima e balançou toda o prédio que a gente estava, os vidros, né? Quebraram vidros e tal. Hoje, Almir ainda se lembra bem daquele setembro de 1980 e de como foi parar, sem querer, no meio de uma guerra. Nós nos sentimos bastante ameaçados. Eu acho que dificilmente vai se apagar da minha memória, sem dúvida. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu hoje que a milícia Talibã, que controla o Afeganistão, entregue o terrorista Osama Bin Laden o quanto antes. E agora à noite, a rede de TV americana ABC informou que os Estados Unidos já teriam posicionado tropas especiais numa das fronteiras do Afeganistão. A localização exata não foi informada. Nós continuamos em plantão para novas informações a qualquer momento sobre a reação americana aos ataques terroristas. A cobertura completa você vai ver no Jornal da Globo. Uma boa noite. Boa noite.